Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Vamos para mais uma aulinha de Química Geral, dando continuidade aos assuntos de ligações químicas que nós já vimos, né? Agora a gente vai começar a ver a parte de geometria molecular, como é que essas moléculas se rearranjam no espaço, tá? Na verdade, como é que elas se arranjam no espaço. Bom, veja bem, importante você ter uma coisa na cabeça. São muitas geometrias moleculares na natureza, nós estudamos algumas delas, tá? As principais para as provas de vestibular que vocês fazem são as clássicas, gente. Você tem que se atentar a isso. Não adianta você saber as geometrias mais complexas e falhar nas geometrias mais simples. E as geometrias mais simples são linear, angular, trigonal plana, piramidal, tá? E tetraédrica. É basicamente isso. Então, a gente vai falar de alguns casos específicos hoje também, mas a gente vai ficar focado nos casos mais simples, tá? Então a gente vai começar fazendo a seguinte evolução. Ó. Começamos com moléculas de dois átomos, tá? Aí moléculas de dois átomos, a história vai ser o seguinte, ó, presta atenção. Aqui eu costumo dizer que é mais difícil você errar, tá? Moléculas de dois átomos, elas são sempre lineares. Aí tem uma observação para falar para vocês já já. E molécula linear, ela tem ângulo de 180 graus. E o desenho seria mais ou menos esse que está aqui ao lado, ó. Isso seria uma molécula linear, em que você tem um átomo, aqui nesse caso tem 3 átomos, tá? Mas você vê que é um aspecto linear. Então, seria o desenho ideal para uma molécula de dois átomos, seria uma esfera aqui, certo? Aí você liga com outro átomo aqui. Opa, ficou feio isso, né? Aí ficaria algo assim, tudo bem? Aí você teria, por exemplo, um H aqui, né? Aí você teria do outro lado um cloro, então H ligado a Cl. Aqui seria aqui em cima, 180 graus aí nessa molécula de cima, seria o caso de uma molécula de 3 átomos como o CO2. Gente, mas o ângulo, ó, continua sendo um ângulo de 180 graus, tá bom? Vamos colocar exemplos aqui para vocês, ó. Olha aqui para o lado esquerdo, ó. Eu tenho o H ligado ao Cl, o H ligado a Br, que é o ácido bromídrico, o H ligado ao iodo, que é o ácido iodídrico, tá? São ácidos, né? O que mais que eu posso colocar? Molécula de dois átomos, ó. O H ligado ao H, o Cl2, Cl ligado a Cl, o N2, que é N tripla N, unido por ligação tripla, e assim por diante. Galerinha, uma OBS aqui embaixo, e essa OBS é uma OBS importante, tá? Vamos destacar ela aqui. Quando a gente fala de geometria molecular, olha aqui em cima o título, ó. Quando a gente fala de geometria molecular, a gente está muito focado, pode ser redundante, mas eu já vou te explicar. A gente está focado em molécula. Assim, professor, não me diga. Ela chama geometria molecular. Tá, pois é, mas você tem que estar atento às pegadinhas. Quando a gente fala de molécula, ó, a gente está falando de ligação covalente. Beleza? A gente não está falando de ligação iônica. Então, por exemplo, tem muitos de vocês que caem nas seguintes pegadinhas, ó. Eu coloco aqui, ó, eu tenho o NaCl, tá? Cloreto de sódio. Aí eu tenho o KCl, cloreto de potássio. Eu vou colocar outro aqui, ó, lítio Br, brometo de lítio. E assim por diante. Aí tem muito aluno que cai na pegadinha, né? Poxa, essas moléculas têm 2 átomos. Se elas têm 2 átomos, elas têm a geometria linear. Não, gente, não é assim. Sabe por quê? Porque eu te ensinei em ligação iônica, ó, que o sódio ele é um metal e o cloro é um ametal. A mesma coisa para o potássio, a mesma coisa para o lítio. Aí bromo, ametal, e cloro de novo, ametal. Tá, e daí? E daí que isso é feito então por ligação iônica. Tudo bem? E ligação iônica, lembra disso aqui que nós conversamos? Ela forma cristal. Isso, e o cristal, gente, ele tem uma forma geométrica um pouco mais complexa do que a linear. Tudo bem? Por exemplo, o cristal do NaCl, a gente fala que ele é um cristal cúbico de face centrada. Né? Então você tem geometrias que não são tão simples quanto linear. Então não cai nessa pegadinha para dizer que NaCl, KCl e lítio Br, brometo de lítio, por exemplo, são compostos com geometria linear simplesmente por terem 2 átomos, porque a estrutura é bem mais robusta do que algo linear. Tudo bem? Então aí, gente, moléculas de 2 átomos não tem erro, são moléculas lineares, tá bom?
Massa. Então vamos seguir vida. Ó, agora a gente vai evoluindo, ó. Vamos aumentar o número de átomos, ó. Eu vou falar agora de moléculas de 3 átomos. Aí, minha gente, nós temos duas opções. Vou colocar em duas setinhas assim, ó. Quais são as duas opções de geometria quando você tem moléculas de 3 átomos? Bom, gente, é simples, ó. Ou essas moléculas continuam sendo lineares, ok? Ou elas passam a ser angulares. Ou ela passa a ser angular. E o que vai diferenciar uma da outra? Já vou te falar logo, ó. Ela vai ser angular com essa condição aqui, gente. Se sobrar elétron no átomo central, e eu já vou te explicar isso. Se sobrar elétron no átomo central. Então, sobrou elétron no átomo central, a sua molécula vai ser angular, tá bom? Deixa eu sublinhar isso aqui, para isso aqui ficar bonitinho. Agora acompanha comigo, vamos colocar exemplos, ó. Eu vou colocar dois exemplos, gente, que são clássicos, tá? São esses aqui, ó. A molécula de CO2, dióxido de carbono, tá? E a molécula de água. Essa molécula aqui também aparece muito em prova. Então vem comigo. Gente, primeira coisa que eu quero que você observe, ó. A forma como a gente começou. 1 com mais 2 átomos, 3 átomos. 2 átomos com mais 1 átomo, 3 átomos. Só de ter 3 átomos, você já fica alerta para as possibilidades, que é linear ou angular. Gente, nessa parte aqui, a aula de ligação covalente é muito importante para você saber como é que monta as moléculas, tá? Então, no caso do CO2, ó, o carbono faz 4 ligações, então ele fica C, aí fica ligação dupla para cá, ligação dupla para cá. Aí você coloca um oxigênio aqui e um oxigênio aqui. C, dupla O, dupla O. Gente, o carbono tem 4 elétrons na camada de valência, então não sobra elétrons dele. Então ele fica exatamente desse jeito aí, com a concepção linear. Agora sim, aquele desenho lá de cima, ó, esse aqui que eu estou circulando, ó, ele faz jus a uma molécula linear de 3 átomos, tá? Em que o C estaria aqui no centro, ó. Opa! Então, em que o C estaria aqui no centro, o oxigênio para cá e o oxigênio para cá. Tudo bem? Com um ângulo também de 180 graus. Então, eu vou colocar aqui de novo, ó, para você não esquecer. Gente, molécula linear tem um ângulo de 180 graus, tá bom? Muito bem, gente. Feito isso, agora a gente pode passar para analisar a molécula de água. Agora, olha a molécula de água, gente. O oxigênio, ele está aqui, ó, certo? Ele tem 6 elétrons na camada de valência e faz 2 ligações. Aí eu vou desenhar um pouco errado aqui, mas para explicar para vocês, ó. Aí eu coloco aqui, coloco outra ligação aqui, aí coloco o H para cá e o H para cá. Tudo bem? Bom, por que a água não fica assim? Pelo seguinte, gente, tudo que a gente está estudando aqui agora é o que a gente chama disso aqui, ó. Esse nome horroroso, teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Volta o vídeo e escuta de novo, a teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Gente, quando você pega um livro de ensino superior, a parte de geometria ela é explicada por essa sigla, tem um capítulo com essa sigla. É a sigla mais doida que eu já vi na vida, né? Porque olha o tamanho da sigla, né? TRPECV. Teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. O que isso significa? Que os pares de elétrons da camada de valência exercem uma repulsão. E tudo isso é uma teoria. Então, olha aqui. Olha para a água. O que eu acabei de falar para vocês, ó. Os pares de elétrons da camada de valência, que são esses aqui e esse aqui, do átomo central, exercem uma repulsão. Tudo bem? Exerce uma repulsão em quem? Gente, exerce repulsão nesses elétrons que estão presentes na ligação aqui. Então, os elétronzinhos que estão sobrando do oxigênio repelem os elétrons da própria ligação. Isso faz com que eles desçam. Aí você vai ter o oxigênio para cá, ó. Aí você vai ter uma ligação com hidrogênio para cá e uma ligação com hidrogênio para cá. Aí fica um parzinho de elétrons aqui e um parzinho de elétrons aqui. Tudo bem? Então, essa molécula aí, ela passa a ter uma geometria angular. Professor, você não falou aí sobre o ângulo. Qual o ângulo da geometria angular? Pois é, gente, quando eu falar de ângulo é porque os ângulos são fixos. A água, ela tem um ângulo sim, tá? Eu posso até dizer para você que é 104 graus, por volta de 104 graus 5 minutos.
Mas as moléculas angulares, de uma forma geral, isso eu vou escrever aqui, ó, elas não possuem ângulo fixo. Beleza? Então, essas moléculas não possuem ângulo fixo. De boa? Então vai variando, esses ângulos vão variando, tá? Vamos colocar mais exemplos de moléculas angulares, elas de vez em quando aparecem. Aqui, antes de moléculas angulares, ó, olha outro caso de molécula linear aqui, ó. Você pega o C, coloca as duplas ligações, aí você coloca um S para cá e um S para cá. É uma molécula que nós chamamos de CS2, esse aqui é o CO2, né? E assim por diante. Tem outras moléculas que são também lineares. Quer ver outro? Ó, o carbono para cá. Aí você faz uma ligação tripla aqui. HCN, também é molécula linear, não sobra elétrons. E mais moléculas angulares, ó. Vamos colocar ponto vírgula aqui, ó. O H2S, tá? Porque o S é da mesma família do oxigênio, ó. Ele vai ficar no centro. Aí vai fazer uma ligação com H para cá. E vai fazer uma ligação com H para cá. Tudo bem? Gente, olha outra molécula angular aqui, ó, o oxigênio no centro, de novo. Ao invés de colocar o hidrogênio, eu vou colocar um C. Só que o C faz 4 ligações. Aí coloca CH3 aqui e coloca CH3 para cá. Isso aqui é uma molécula típica da química orgânica e os pares de elétrons ficam aqui. Então você vê que quem são os ligantes da água, gente? Do oxigênio da água. Os ligantes são o hidrogênio e aqui o hidrogênio. E quem são os ligantes aqui dessa molécula que é orgânica? Esse CH3 e CH3. É um ligante um pouco maior, mas não há o menor problema, tá bom? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou apagar aqui essas moléculas, ó. Você dá pause e copia. E eu vou colocar aqui um macete, certo? Eu já vou fazer um círculozão bem grandão aqui. Eu vou escrever um macete para você. Gente, o macete é o seguinte. Ó, se você tem uma molécula da família 16, ou desculpa, se você tem um elemento da família 16, quem são eles? Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, são os principais, tá? Vou colocar só os principais. E ele tiver ligado a dois átomos, qualquer dois átomos, essa molécula sempre será angular, sempre, ok? Eu gosto desses macetezinhos porque eles aparecem muito em prova. Então, ó, família 16 ligada a 2, esses são os principais, essa molécula sempre vai ser angular. Vou testar para você, tá? Ó, o caso do oxigênio, que é da família 16, está ligado a 2, que nem a água, ó, molécula angular. Troca o O pelo enxofre, aí fica assim, ó, molécula angular. Selênio, aí coloca os Hs, molécula angular. Tudo bem? Gente, olha o enxofre aqui de novo, ó. Eu vou colocar o enxofre no meio, só que eu vou colocar assim, ó, expansão do octeto, lembra? S-O e S-O. Ainda sobra aqui, ó, molécula angular. E assim por diante. E eu não poderia esquecer, vou até colocar em outra cor, porque essa molécula confunde vocês, ó. Gente, a molécula do ozônio, O3, né? O ozônio, a gente costuma desenhar ele assim, ó. O jeito que eu gosto de desenhar ele é simples aqui. Aí tem os elétrons variando de um lado para o outro, né? É uma forma ressonante. Mas, ó, você tem aqui um elemento da família 16 ligado a 2. Essa molécula é angular também, a molécula do ozônio, tá bom? Beleza, molécula de 3 átomos, vencemos. Tem coisas muito importantes que eu já comentei aí com vocês nessa telinha, tá? Vamos avançar, gente, vamos avançar. Agora eu vou para moléculas de 4 átomos, tá? Aí nós vamos ter duas opções também. Quais são as duas opções? Bom, uma opção é que a molécula de 4 átomos ela seja trigonal plana. E a outra opção é que ela seja trigonal piramidal. Tá? Então são duas opções, ou trigonal plana ou trigonal piramidal. Já te conto logo que a trigonal piramidal vai acontecer quando sobrar, de novo, né, elétrons no átomo central, pela teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, tá bom? Vamos colocar logo dois exemplos clássicos para você poder perceber. Gente, dois exemplos clássicos que vocês têm que saber.
Deixa eu apagar e colocar mais embaixo, ó. Um é o SO3 e o outro é o NH3. Trióxido de enxofre e o NH3 é amônia, tá? Beleza, então vamos lá. Vai ficar o seguinte, ó. SO3. Gente, lembra de expansão do octeto de novo, né? Então o enxofre, ó, ele fica assim, ó, dupla O. Aí já estou colocando a geometria correta, ó, dupla O e aqui dupla O. Gente, essa molécula é desse jeitinho, ó, ela já pega um arranjo, esse arranjo que é o arranjo mais estável. Imagina o seguinte, para ficar mais fácil de você pensar, é como se isso aqui fosse um balão, isso aqui fosse um balão, isso aqui fosse um balão, e aqui fosse o nó do balão. Tudo bem? Se você amarrar 3 balões, a tendência é que ele assuma a forma de um triângulo, concorda? Então, a fórmula do triângulo que eu estou tentando mostrar, ela tá aqui mais ou menos, ó. Você tem a base do triângulo aqui, deixa eu fazer isso melhor. Você tem a base do triângulo aqui, aí une aqui, une aqui. Isso é uma geometria trigonal plano. É como se, em tradução livre, seria um triângulo plano, tá? Gente, a geometria trigonal plana, ela pode ser chamada também de geometria, tanto é que ela pode ser chamada de geometria triangular. E o ângulo de ligação é um ângulo de 120 graus. Esse ângulo é fixo. Toda trigonal plana tem ângulo de 120 graus e vocês têm que saber sobre isso, tá bom? Esse ângulo de 120 graus, ele tá aqui, ó. É aqui que tá rolando um ângulo de 120. Beleza? Então aqui você tem um ângulo de 120 graus. Tudo bem? Galerinha, agora é o seguinte, todas as geometrias que a gente estudou até esse momento da aula são todas moléculas planas, linear, angular e trigonal plana. A primeira molécula não plana que vai aparecer agora é a piramidal, certo? Trigonal piramidal, que é o caso do NH3. Então preste atenção na montagem, ó. Lembrando de ligação. O nitrogênio fica aqui, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então aqui, aí eu vou tentar fazer esse desenho da melhor forma possível. H, H e H. Gente, do jeito que está aparecendo na sua tela, é como se essa molécula fosse... É como se ela fosse plana, porque eu estou desenhando um plano, certo? É como se o quadro aí fosse um papel. Aí o que está acontecendo aí? Esse par de elétrons que tá aí, ó, deixa eu marcar ele para você aqui, deu um probleminha na caneta aqui, pronto. Ó, esse par de elétrons está aqui, ele repele esses ligantes, certo? E do jeito que está aparecendo aqui, está parecendo que ele está no mesmo plano, mas não está, gente. Tá como esse desenho que está aí no cantinho da sua tela, ó. O par de elétrons, olha aqui para o desenho do cantinho direito, ó. O par de elétrons está aqui em cima e ele repele os ligantes, certo? Aí fica um ligante aqui, um ligante para cá e outro ligante para cá, certo? Esse desenho que está aí é a forma espacial, né, do que seria a amônia. Tudo bem? Aí o desenho ele te mostra mais claramente o que está acontecendo. Gente, uma forma que as provas, nem toda prova de vestibular, na verdade quase nenhuma prova de vestibular, vai te mostrar esse desenho dessa maneira aqui. Isso aí é eu que trouxe para a aula. Eles vão te mostrar desse jeito aqui, ó. Você tem o nitrogênio, é uma possibilidade. Aí as provas colocam assim, ó, um tracejadinho e vai aumentando o tracejadinho. Aí você coloca o H, tá? Aí você coloca aqui um escurinho, ó, uma ligação mais escurinha, beleza? E aqui um H, tá? E a outra normal, para dizer quem é que está no plano, quem é que está fora do plano e assim por diante, tá? O que significa cada uma dessas representações? Só esse tracejadinho, deixa eu marcar aqui para vocês, ó. Cadê? Tá aqui, achei a cor. Pronto, ó. Aqui tem um tracejadinho e aqui tem um escurinho. Aí tenta enxergar tridimensionalmente, né? Por mais que seja difícil. Esse tracejadinho aqui significa que ele está entrando no plano. Beleza? Ele está entrando no plano, então ele está indo para o fundo, tá? E o escurinho significa que ele está saindo do plano, tá vindo na sua direção, mais ou menos essa a ideia. Então um está entrando no plano e o outro está saindo, tá? Bom, é uma tentativa de representar isso tridimensionalmente, não pode esquecer do par de elétrons que está aqui,
tá bom? Beleza, gente? Então, antes de dar o prosseguimento, ó, 1, 2, 3, 4 átomos, 1, 2, 3, 4 átomos. São duas opções, então não esqueça de contar o número de átomos que tem para você poder dar a geometria, tá? Vamos para o macete, porque eu gosto de macete, ó, já faz o círculozão aqui. O macete é o seguinte, ó, se você tiver um elemento da família 15, ok? Família 15. Quem são os principais? Nitrogênio, fósforo, arsênio. São os principais, tá? Vou colocar mais um, que é o antimônio, mas NP e AS são os principais. E eles estiverem ligados a 3 átomos quaisquer. Então, de novo, elementos da família 15, ligado a 3 principais NP e AS, certo? Essas moléculas sempre serão piramidais. Então, sempre vai ter a geometria piramidal, tá bom? Exemplo, ó, nitrogênio ligado a 3, piramidal. Ó, aí você troca o N pelo P. Aí P, H3, piramidal. Mantém o P e troca os Hs por alguém que faz uma ligação também, tipo os cloros. Aí aqui fica cloro, tudo bem? E assim vai, gente. Então você tem um macete, esses macetes eles podem ajudar bastante, né? Que aí você vai direto, sem necessariamente ficar tendo que representar as moléculas, desenhar todas as moléculas, você consegue fazer de maneira mais prática, tá bom? Beleza, temos dúvidas? Podemos prosseguir? Então vamos lá, vou agora para moléculas de 5 átomos, tá? Gente, a parte que é mais relevante, ela acaba aqui, com moléculas de 5 átomos. Aí praticamente nós encerramos a aula, tá? Aí vai ser o seguinte, ó, moléculas de 5 átomos. Vamos colocar algumas observações, ó. Primeira observação, sem sobrar elétrons, tá? Se não sobrar elétrons no central, sem sobrar elétrons no central. Aí, gente, vá direto ao assunto. É o que mais cai, é um dos que mais cai em prova, tá? Aí essa molécula vai ter a geometria tetraédrica. E tetraédrica tem ângulo fixo. Vamos colocar em roxo. É de 109 graus. 109 graus e 28 minutos. Aceite algumas variações, ó. Tem prova que coloca como 109 graus e 5 minutos, tá? Então essas variações, elas também são aceitáveis, tá? Beleza, mas eu vou até apagar isso aqui, vou deixar com 109 graus e 28 minutos, que é o que eu mais vejo cair. Em torno disso, tá? Só para você não ficar bitolado. Agora 110 você não vai aceitar, tá? 109 também não, é 109 graus e 28 minutos, um pouco mais que 109, tá bom? Beleza, vamos para os exemplos. Os principais exemplos são o seguinte, ó, moléculas de 5 átomos, as que estão envolvidas com carbono, tá, gente? Então vamos colocar aqui, ó, tipo CH4. Aí olha para o desenho que eu tenho aqui ao lado, ó, é como se o carbono estivesse aqui, aí o H para cá, o H para cá, o H para cá e o H para lá, tá bom? Esse é o desenho da molécula tetraédrica. Você vê que ela é espacial, né? É como se eu tentasse aqui fazer a união, aqui assim, ó, né? Tentando montar o tetraedro, tá bom? Beleza? Aí ela é uma molécula espacial. Como é que a gente desenha o CH4 no papel? A gente desenharia assim, ó. Ou você desenha simplesmente assim, o C, o H, o H, o H, ou daquele jeito que eu falei, ó. Você coloca o C, aí as provas fazem assim, ó. Coloca um tracejadinho aqui, para dar a ideia de tridimensionalidade. Aí você coloca aqui, mais uma vez, aí você coloca o escurinho para cá, o H, aí coloca o H aqui e o H aqui. É uma representação. Agora, vamos colocar outros exemplos, ó. Se eu tiver assim, ó, CCl4, é bem parecido, ó. É o C, aí taca ali cloros aqui, ó, e os cloros para cá. Ou então, se você tiver o cloroforme, ó, CHCl3. Opa, a minha tela diminuiu aqui, deixa eu aumentar de novo.
Então, ó, CHCl3, aí eu coloco o C aqui no centro, coloco o H para cima, aí coloco o Cl para cá, o Cl para cá e o Cl para cá. Tudo bem? Pronto. São exemplos de moléculas que são tetraédricas. Pode ser um silício também, gente, ó. SiH4, o silício da família do carbono. Aí você coloca os Hs para cá. Tudo bem? Gente, esses minutos de aula foram muito importantes. Tô quase acabando. Vamos fazer um desencargo de consciência aqui, ó. Desencargo de consciência. Gente, eu não preocuparia muito com isso, a não ser que você vai fazer uma prova muito conteudista. Vamos lá, eu vou começar colocando alguns casos especiais. Então, letra A, bipirâmide trigonal. Aí vai ser o seguinte, o que é uma bipirâmide trigonal? Esse desenho que está aí. Aí eu só vou colocar logo o exemplo direto. É o PCl5, um caso de expansão do octeto, em que o P fica aqui, aí aqui nós temos um cloro, aqui nós temos um cloro, aqui um cloro e aqui um cloro. Gente, aqui assim, ó, tá fazendo um ângulo de 90, tá? E no outro aqui, ó, vai rolar também ângulo de 120 graus. Então, se a prova quiser complicar a vida de vocês, aí é só você pensar o seguinte: PCl5 é bipirâmide trigonal, então a prova complica com o PCl5. Aí você já vai direto ao assunto, já decora logo, que eu acho mais fácil, tá bom? É a forma, é o arranjo que o PCl5 toma. Gente, uma geometria octaédrica, aí você pensa no SF6, um caso de expansão do octeto. Aí você tem um fluo, ó. Você tem vários fluos se unindo aqui. Aí você tem um fluo aqui e um fluo aqui. Aí você forma meio que uma base. Ó, tenta ver o desenho que eu estou colocando, mas o de cima lá vai ficar mais fácil de apresentar. Aí é como se tivesse os fluos formando um quadrado aqui. E tudo isso vai se unir na forma de uma pirâmide lá em cima e também embaixo. Aí quando você unir tudo isso, você vai ter uma geometria octaédrica, tá? Olha aqui, esse desenho aí de cima tá melhor, ó. É o S aqui no centro e os fluos fazendo o octaédrico, tá bom? Bom, o caso de expansão do octeto é um caso atípico, de vez em quando aparece em prova de vestibular, mas é muito raro, só uma prova conteudista, tá? Geometria quadrada planar, ó, é o caso do xenônio, tá? F4, expansão do octeto. Gente, o xenônio expande o octeto, ele é um gás nobre, dificilmente faz ligação e se gruda a 4 fluos. Só que sobra um par de elétrons para ele aqui e sobra um par de elétrons para ele aqui. Aí, gente, a geometria simplesmente fica na forma de um quadrado mesmo, assim, beleza? Então, existe geometria quadrada, você vê que essa molécula tem 5 átomos, certo? Mas ela não é tetraédrica, justamente pelo aquilo que eu te falei antes, ó. Tá sobrando um par de elétrons aqui, tá bom? Gente, aqui é mais desencargo da consciência ainda, ó. Geometria, aí a gente acaba a aula, tá? Geometria em forma de T, né? O que é uma geometria em forma de T? Qual seria o exemplo? Tem um exemplo que seria esse, ó. É o ClF3, o cloro expandindo o octeto. Aí atinge a forma de T, ó. Você fica o cloro aqui, um flúor para cá, um flúor para cá e um flúor para cá. Gente, aí sobra elétrons, sobra 3 elétrons, né? Para o cloro. Aí ele atinge essa forma de T, tá bom? Muito raro, muito difícil de cair uma geometria como essa, tá bom? Beleza, e por fim, deixa eu apagar isso aqui. E por fim, a forma de gangorra. Olha que loucura, gente. Tá vendo a gangorra aqui, ó? A gangorra tá aqui, ó. Aqui tá reto, beleza? A base. Aí isso aqui é que fica gangorrando, né? Aí ela fica gangorrando mais nesse sentido aqui, tá? Beleza. Aí o que seria uma geometria na forma de gangorra? Seria essa molécula aqui, ó. O SF4. Aí você tem um S aqui, um flúor para cá, um flúor para cá, um flúor para cá e um flúor para cá. Aí tá sobrando um par de elétrons aqui ainda. Aí esses flúors nunca conseguem passar e chegar nesse par de elétrons aqui, por isso que ela fica gangorrando, tudo bem? Aí seria essa geometria em forma de gangorra, tudo bem? Beleza, gente, para finalizar a nossa aula mesmo, de verdade, agora volta a ser bem importante, presta muita atenção, tá? Muita atenção, olha só isso aqui, ó. O oxigênio faz 2 ligações com o hidrogênio, essa molécula de água, certo? E sobra a par de elétrons aqui. A amônia é o NH3 e tem um par de elétrons aqui.
Gente, tem um negócio que nós chamamos, na parte de geometria, que nós chamamos de arranjo. Beleza? O arranjo, vou escrever aqui para você. Ele considera, não vou escrever não, só vou falar se anota, tá? Ele considera o par de elétrons. Então, se eu considerar o par de elétrons, aí eu vou separar o arranjo. Olha o que é o arranjo. Ó, considera o par de elétrons como ocupante de espaço, como ocupante de espaço, como ocupante de espaço e aqui também como ocupante de espaço. É quem ocupa espaço em volta do central. Ocupa, ocupa, ocupa e ocupa. Gente, aí olha para o metano, que é o CH4. Se eu olhar para o metano só para os ocupantes de espaço, ó, esse e esse, fica bem parecido com o que está acontecendo na água e o que está acontecendo na amônia. Então, atenção que eu vou falar agora. A água tem uma geometria angular, nós estudamos isso ainda agora. Mas ela tem o arranjo, beleza? Que é, considerando os pares de elétrons, um arranjo que a gente chama de arranjo tetraédrico. Então, se você estiver falando em arranjo, você está considerando os pares de elétrons também, tá bom? E os arranjos que mais caem para o vestibular são justamente o arranjo da água e o arranjo da amônia. Beleza, gente? Tranquilos? Gente, uma aulinha de geometria bem completa, hein? Com casos especiais e tudo mais. Preocupa com até onde eu fui na tetraédrica, que é o que mais cai. Se você quiser uma a mais, decora a bipirâmide trigonal octaédrica, que é até onde eu vejo que cai mais em prova de vestibular. Se você for fazer uma prova muito ferrada, aí você vai passar para C, D e E, quadrada planar em forma de T, em forma de gangorra, tá bom? Pessoal, um grande abraço para vocês. A nossa próxima aula vai ser de polaridade. Até mais.